Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como reconhecer as principais sequências de ressonância magnética do encéfalo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Samir, sou médico neuroradiologista e eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse o sininho se você tiver interesse nesse conteúdo e receber notificações sempre que houver vídeos novos. Bom, o vídeo de hoje é voltado para você que está iniciando seus estudos em neuroimagem e gostaria de saber como reconhecer as principais sequências que nós utilizamos no exame de ressonância magnética do encéfalo. Vamos lá? A primeira sequência que eu vou apresentar para vocês é a sequência ponderada em T1. E o que mais vai chamar atenção para vocês na sequência ponderada em T1 é que o líquor é preto. Então, observem aqui, por exemplo, o espaço licórico extraaxial na região anterior do tronco encefálico e o espaço licórico no interior do sistema ventricular, que apresenta baixo sinal em T1, ou seja, o sinal do líquor é preto nesta sequência. Além disso, observem também como o parênquima encefálico se comporta na sequência ponderada em T1. A substância branca tem um sinal mais claro, ou seja, tende a ser mais branca na sequência ponderada em T1. Já a substância cinzenta, como nós podemos observar aqui em giros corticais na região frontal, apresenta um sinal cinza mais escuro do que a substância branca. Ou seja, para você conseguir identificar uma sequência ponderada em T1, observe que a substância branca tem sinal mais claro, mais branco, do que a substância cinzenta, que tem sinal mais cinza escuro, ok? E além disso, o líquor é preto. Outras estruturas que nós podemos observar também aqui nessa sequência é o músculo. Observem aqui na transição, então, da região do crânio com a região cervical, a musculatura, que tem esse sinal cinza escuro, um sinal intermediário, e a gordura, que vai ter um sinal bem branco aqui, bem hiperintenso aqui, como nós podemos observar aqui também no tecido subcutâneo. A próxima sequência, que é importante saber reconhecer, é a sequência ponderada em T1 pós-contraste. Aqui, observem que a gordura tem um sinal mais baixo, porque foram utilizadas técnicas que fazem a saturação do sinal da gordura. Mas como diferenciá-la do pré-contraste? Observem, então, aqui à sua esquerda, a sequência T1 pré-contraste e à sua direita, córtex com plano sagital e coronal em T1 pós-contraste. Algumas estruturas, após a injeção intravenosa do meio de contraste, que na ressonância magnética o contraste é chamado de gadolínio, elas apresentam realce, ou seja, elas apresentam impregnação normal pelo meio de contraste. Quais estruturas são essas? São as artérias, as veias, a glândula pineal, a haste e a glândula hipofisária e os plexos coroais. Então, observem, do T1 pré para o T1 pós, que a haste da hipófise realça, a glândula hipófise realça também. Observe alguns focos de realce aqui na glândula pineal. Os seios venosos se preenchendo pelo meio de contraste. Aqui no plano coronal, a haste e a glândula hipófise. E observem também os seios cavernosos com realce. A próxima sequência é a sequência ponderada em T2. Aqui é importante caracterizar que o líquor fica hiperintenso, ou seja, o líquor fica branco. Aqui o parênquima vai ter também um sinal que é o contrário, é o oposto do que nós observamos na sequência ponderada em T1. Aqui a substância cinzenta tem sinal ou cor mais clara do que a substância branca. Então observem aqui na imagem, substância cinzenta do córtex aqui do giro na região frontal medial, com um cinza mais claro do que a substância branca, que apresenta um sinal mais escuro, um cinza escuro, ok? Então lembre-se, no T2, líquor branco, substância branca, cinza escuro, mais para o preto, substância cinzenta, cinza claro, mais para o branco, ok? O músculo aqui vai ter um sinal intermediário, mais baixo, e caracterizem também que as artérias e veias têm sinal preto, ou seja, eles têm marcado o hipossinal na sequência ponderada em T2. Isso se dá por esse efeito que nós chamamos de flow void. As artérias e veias têm fluxo, então elas apresentam essa ausência de sinal no interior delas, que nós chamamos de flow void, e fica com marcado o hipossinal, fica bem preto. Observem aqui então a artéria basilar, observem as artérias carótidas internas, e observem também aqui os seios venosos. Observem também que a sequência ponderada em T2 também pode ser feita com técnica de saturação de gordura.
Como nós observamos, o tecido subcutâneo com a gordura com sinal bem preto, ok? Bem, a próxima sequência é a sequência FLAIR. Aqui eu gostaria que vocês observassem que o sinal do parênquima encefálico é muito semelhante à sequência ponderada em T2. O que diferencia o FLAIR do T2? Vai ser a supressão do sinal do líquor. Então observem que o líquor agora ficou preto dentro por exemplo, do ventrículo lateral, ou então o líquor aqui nos sulcos entre os giros corticais. Observem ainda que aqui o parênquima tem sinal semelhante à sequência ponderada em T2. Então, substância cinzenta fica cinza claro, substância branca fica esse cinza escuro. Ok? Bom, vamos para a próxima sequência, que é a sequência de difusão. A sequência de difusão é uma sequência mais complexa. Nela, nós avaliamos como as moléculas de água se movimentam nas diferentes estruturas intracranianas. A avaliação da sequência de difusão ela é sempre acompanhada da sequência de ADC. Bom, nós já temos um vídeo específico aqui no canal, em que nós abordamos somente a sequência de difusão e eu explico como você avalia e como você interpreta essa sequência. Aqui no vídeo de hoje eu vou demonstrar apenas como nós reconhecemos essa sequência. Essa sequência, o sinal dela, ou seja, a cor, a intensidade de sinal, depende muito de como as moléculas de água estão se movendo livremente. Então, no líquor, em que a água se move livremente, o sinal fica bem preto. Conforme você vai aumentando a celularidade do tecido, você vai aumentando o sinal na sequência de difusão. Então, a substância branca fica com cinza mais escuro e a substância cinzenta fica com cinza mais claro, como nós podemos observar aqui na imagem. A sequência de ADC, ela vai apresentar o líquor branco, ok? E o parênquima vai ter esse sinal mais hipointenso, mais baixo, de uma maneira mais homogênea, em que você não consegue diferenciar muito bem o que é substância branca do que é substância cinzenta, certo? Alguns de vocês podem ter observado que a sequência FLAIR e a sequência difusão apresentam um sinal bem semelhante, né? Às vezes fica difícil de diferenciar qualquer uma e qualquer outra. Bom, observem aqui então que eu apresentei para vocês uma sequência axial FLAIR sem saturação de gordura, uma sequência axial FLAIR com saturação da gordura e a sequência de difusão. O sinal do parênquima é muito semelhante. Como diferenciá-las? Observem que o FLAIR tem uma resolução anatômica melhor. Então, a sequência anatômica é o FLAIR, o T2, o T1. A sequência de difusão é uma sequência que você não tem muita distinção anatômica, ela é uma sequência um pouco mais funcional. Observem que ela tem esse aspecto um pouco mais borrado. Outra distinção é que, geralmente, você não tem muita diferenciação do que é calota craniana, do que é partes moles extracranianas nas sequências de difusão. O que não acontece aqui no FLAIR. Observe que nós conseguimos caracterizar essas estruturas. Muito bem. Outra diferença é que a sequência de difusão tem mais artefato de suscetibilidade magnética, principalmente nas transições ali do parênquima com o osso, do parênquima com estruturas aeradas, como nós observamos, por exemplo, com as mastoides, com os seios da face, e aí você vai conseguir caracterizar essas áreas que são um pouquinho hiperintensas, tá bom? Que são artefatuais aqui nas bordas do parênquima cerebral, ok? Então, tomem muito cuidado para não confundir essas sequências. A próxima sequência que eu quero que vocês conheçam é a sequência de suscetibilidade magnética. Então, uma vez que nós estamos fazendo um exame de ressonância magnética, existem algumas sequências que você pode fazer, que você vai detectar focos, tá bom, de alteração de sinal, geralmente hipointensos, ou seja, focos pretos, no parênquima cerebral, por exemplo, que são focos de determinados materiais que vão distorcer o campo magnético naquela região e vão ficar hipointensos. Bom, é um pouco complexo isso também de explicar. Nós também temos um vídeo aqui no canal, já deixo vocês convidados para assistirem esse vídeo, que é só sobre suscetibilidade magnética, para entender como que funciona isso mais a fundo. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como reconhecerem essas sequências. As principais sequências que nós temos são a sequência T2 estrela ou T2 gradiente, que é uma sequência T2, tá bom? Só que a gente vai elevar ali, vamos dizer assim, a capacidade dessa sequência em detectar focos que tenham suscetibilidade magnética. E a sequência SWI, que é uma sequência mais nova, mais moderna, tá bom? Que é um pouco diferente da sequência T2 estrela. Observem que ambas as sequências apresentam o parênquima
encefálico com um sinal mais elevado, né? Um pouquinho mais hiperintenso, só que você não consegue distinguir muito bem o que é substância branca de substância cinzenta. Observe também que essas sequências, principalmente a sequência SWI, permite você caracterizar estruturas venosas, tanto superficiais quanto profundas, de uma maneira mais evidente do que as outras sequências. Então, observem aqui as veias profundas na região periventricular, como elas ficam bem evidentes. Isso tem algumas implicâncias clínicas e algumas importâncias que eu comento lá naquele vídeo sobre suscetibilidade magnética, e eu gostaria que vocês assistissem, que a gente se aprofunda um pouco mais nesse assunto. Bom, feito isso, vamos recapitular então todas as sequências aqui principais que nós fazemos no exame de ressonância magnética do encéfalo de rotina. Então lembrem, sequência ponderada em T1, que vai chamar mais atenção para vocês: o líquor preto, a substância branca e a substância cinzenta, ok? Observem ainda o T1 pós-contraste. Lembrem daquelas estruturas que apresentam o realce normal no T1 pós-contraste: glândula hipófise, haste hipofisária, pineal, plexos coroides, ok? Artérias e veias. Observe então agora a sequência ponderada em T2, que nós temos como principal característica o líquor branco. Lembrem-se que a substância cinzenta agora aqui vai ficar com um sinal mais claro e a substância branca com um sinal mais escuro. O flare, o parênquima, se assemelha à sequência ponderada em T2. A diferença é que agora a gente suprimiu, né, o sinal do líquor. O líquor fica preto, ok? A sequência de difusão, que é aquela sequência que lembra um flare, mas você tem um padrão um pouco mais borrado, né? Deixo aqui novamente o convite para vocês assistirem o vídeo aqui sobre difusão. E a sequência de suscetibilidade magnética, né, que o parênquima fica com esse sinal um pouco mais elevado, um pouco mais hiperintenso, e nós temos uma melhor caracterização das estruturas venosas, tanto superficiais quanto profundas. Acho que essa é a característica que chama mais atenção na hora que você bate o olho assim nessa sequência. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais!